Vanísia. Amém? Obrigada, igreja. Cumprimento a amada igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que todos os visitantes sejam bem-vindos nesta noite. E todos que estão ouvindo a rádio também se sintam elogiados, né? Para ouvir a grande palavra do Senhor nesta noite. Aquilo que Deus tem por vir ainda o melhor para nós, que é a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Altíssimo Deus de Israel, Deus de Isaac e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, nesta noite, meu Pai. Eu já quero, Senhor, te agradecer por essa rica oportunidade, Pai, que o Senhor tem me dado, Pai. Te agradecer, Senhor, meu Pai, por tudo, meu Pai, que o Senhor tem nos proporcionado, meu Pai. Por eu ter chegado até aqui, meu Pai, eu quero te agradecer, meu Pai. E que o Senhor venha abençoar, meu Deus, aqueles que ofertaram, meu Pai. Aqueles que não ofertaram, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, prepare, meu Pai. Vai abrir nas portas, meu Pai. As portas que estão fechadas, que o Senhor abre, meu Pai. Aleluia, aquela porta que o Senhor fecha, homem nenhum abre. Aquela que o Senhor abre, homem nenhum, meu Deus amado, fecha, meu Pai. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Meu Pai, nesta hora, neste momento, Pai, eu quero entregar, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, a minha vida, a vida da igreja, meu Pai, todos aqueles, Pai. A irmã que vai pregar aqui, meu Pai, que vai falar de Ti, Senhor, que não venha ser dela, meu Pai, mas que venha ser, meu Pai, o Espírito Santo de Deus, que venha falar na boca dela, meu Pai, que ela venha, Senhor, meu Deus, seja usada pelo Teu poder, pela Tua graça e pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. E por fé eu já te oro. E por fé eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. E continua conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Palma ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Também gostaria de estar saudando a todos que estão ouvindo pela web rádio Mensageira do Reis, para que eles possam estar ouvindo o culto, cultuar junto com a gente. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Agradecer também a oportunidade de estar aqui, porque Deus é misericordioso, sabe tudo. Deus sabe o quanto tem sido difícil a caminhada, mas em nenhum momento eu me senti só, porque eu vi Deus agir na minha vida, Deus curar, Deus restaurar, Deus dar coisas que eu nunca imaginei de possuir. E agradecer também às irmãs do ciclo de oração pela confiança. Eu confesso que eu fiquei assim um pouco nervosa quando a irmã Lu me pediu para trazer a palavra, mas a gente tem que fazer o melhor para nosso Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. A gente não pode fugir, né, do nosso chamado. Por mais que tenha de medo, nervoso, mas a gente se dedicando, confiando no Senhor, entregando nossa mente, nosso corpo, nossa alma, o Espírito Santo vem resplandecer sobre nós e vem nos usar. E eu gostaria de falar exatamente hoje sobre isso. Vou pedir para os irmãos, primeiramente, para estar abrindo as suas Bíblias em Romanos 12. Nós vamos ler apenas o versículo 2. Quando os irmãos acharem, aí pode falar amém. É Romanos 12, 2. Amém? E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apenas essa palavra por enquanto. Os irmãos podem sentar. Hoje, irmãos, nós iremos falar sobre transformação.
O tema escolhido para essa noite foi intitulado como Transformados para Transformar. O porquê desse tema? Eu estive pensando, eu disse, eu quero trazer alguma coisa como é um culto das senhoras, mas alguma coisa que remete às senhoras, mas também que toque a todos. Porque, é claro, não temos só senhoras aqui, né? Então, foi escolhido porque nós mulheres passamos por muitas transformações, seja elas físicas, psicológicas ou espirituais. Vamos aprender e entender qual a transformação que realmente necessitamos. E foi o que nós acabamos de ler em Romanos, né? Que diz que nós precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, irmãos, nós mulheres somos especialistas em transformações. Vocês podem ver, os próprios homens, eles falam nisso, né? Qual a mulher que não gosta de arrumar a unha, mudar o cabelo, vestir uma roupa nova, botar um bom perfume, né? E as mulheres hoje em dia, elas estão muito preocupadas com a estética, com a tendência da moda, se ela tem uma boa aparência. Isso tudo para agradar a sociedade ou o próprio ego. Mas será que só isso está certo? Estão errado, né? Nós, como mulheres, gostamos disso tudo. E não é errado se sentir bem, se sentir bonita. Desde que isso não venha atrapalhar nosso crescimento espiritual. Desde que isso não venha tomar o lugar do Espírito Santo em nós. Que venha ocupar a nossa mente, a nossa cabeça, nosso coração com essas vaidades. E o Espírito Santo deixa de agir na nossa vida. Então, nós temos que dar lugar ao Espírito Santo para que Ele possa trabalhar na nossa mudança e também ter consciência que esse é um processo que vai acontecer durante toda a nossa vida. A vida cristã é uma vida de progresso, de crescimento e constante mudança. Não pense, irmãos, que esse processo é apenas para os novos convertidos. Às vezes a gente pensa assim, eu tenho 10 anos de crente. Já estou totalmente transformado. Eu não preciso mais de mudança, eu já mudei, já parei de fazer certas coisas, já não bebo mais, já não vou mais em festas. E aí a gente pensa, então está tudo ok. Mas e a nossa mudança diariamente? E o nosso comportamento do dia a dia? Será que está tudo ok? Nós precisamos parar para pensar isso. Porque nós somos pecadores. Nós pecamos. Crentes ou não, nós pecamos. E essa transformação tem que vir. Não adianta ser novo convertido, ter 20, 30, 50 anos de crente ou não ser convertido. Você vai ter que ter uma transformação. Se você realmente quiser conhecer Jesus Cristo como teu mestre, como teu salvador, essa mudança vai ter que acontecer. É fácil? Não é fácil. A transformação é difícil. A palavra transformação é um sinônimo de... transformar é um sinônimo de converter. Então, quando nós convertemos, nós chamamos a aceitação de Jesus Cristo de conversão, né? Nós viemos aqui, aceitamos Jesus, somos convertidos. A partir do momento que nós somos convertidos, nós somos transformados. A própria palavra fala isso. É esse o significado de transformar. É converter, a mesma coisa. Então, se você pensa que você vai se converter, vir aqui, aceitar Jesus, e você não precisa fazer mudanças em sua vida, é porque também eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, eu não danço, então eu não preciso me mudar. Não, você tem que mudar muito. Muito, e cada dia mais. Como eu falei, é um processo diário. Né? Por isso tem que acontecer diariamente, para que o Espírito Santo resplandeça sobre nós todos os dias e sejamos influentes para a nossa geração. Como o título do nosso estudo hoje fala, né? Nós precisamos ser transformados para transformar. Então é isso que nós precisamos ser. Procurar, buscar, orar, jejuar, estar buscando a Deus, intimidade com Deus, para que nós sejamos transformados e que para também nós venhamos transformar outras pessoas. Em João
3:30 diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, nós precisamos muito deixar Deus crescer, Jesus crescer em nossa vida. Tirar o nosso eu, tirar o nosso ego, porque muitas vezes nós pensamos só em nós, eu, e esquecemos de nosso Deus, esquecemos de agradá-lo. Você já agradou o Senhor hoje? Nós amamos nossos familiares, nós amamos nossos filhos, nós queremos agradá-lo, né? Mas e nosso Deus, que é um Deus poderoso, que é o nosso Pai, Jesus Cristo, que deu a vida por nós? Nós agradamos Ele quando? Quando nós vimos no culto, 2, 3 vezes por semana, é maravilhoso. Mas nós temos 24 horas no dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. E são todos esses dias que nós devemos agradar ao Senhor. E é muito incrível, irmãos, quando você deixa o Espírito Santo usar você. Às vezes você imagina que não é capaz de fazer isso, mas de repente Deus coloca algo que você nem percebe que você está fazendo, porque é somente Ele. E eu digo, confirmo a vocês plenamente, isso que eu estou fazendo agora, hoje, nesse momento, não sou eu, e sim o Espírito de Deus. Eu não tenho capacidade de falar, eu não tenho capacidade, eu nunca nem imaginei de eu conseguir fazer isso, mas o Espírito de Deus me disse: você vai. Eu fugi da palavra, eu fugi, porque a irmã Lu me disse: quem vai ser a pregadora é você, irmã. Quando nós estávamos decidindo, o seu nome veio na minha mente. E eu disse: eu não vou. Por quê? Porque minha mente estava tão ocupada com as coisas seculares, com as coisas do mundo, que eu não estava tendo tempo para buscar a Deus. Mas eu orava e dizia: mas eu quero, Senhor. Eu tinha a consciência que eu estava fazendo isso, que eu não estava buscando Deus verdadeiramente. E eu orando, pedindo a Deus. Mas quando veio a oportunidade, eu queria fugir. E eu disse à irmã Lu, irmã, eu posso dar a resposta amanhã? Que eu queria um tempo para mim falar, para me convencer a mim, convencer a Deus, convencer a irmã Lu, convencer a todos que eu não tinha como. Sim, não estou passando por um momento difícil, sim, de saúde, sim. Mas Deus ia preparar tudo para mim, porque eu não confiei nele. E aí eu me lembro da história de Jonas, né? Que ele tinha que ir pregar e ele se escondeu. E o que aconteceu? O naufrágio, engoliu por ar. Sim, a baleia, e aí? Mas aí depois ele se arrependeu, né? Pois é, exatamente fui eu. Eu vou contar aqui, eu não ia contar isso, mas eu vou. Quando eu disse que não, ou talvez eu ia pregar isso, aconteceu algo no meu trabalho que eu fiquei com tanto medo, assim como Jonas ficou dentro da baleia, eu creio, que no instante eu peguei esse celular e mandei mensagem para a irmã Lu: eu vou pregar, irmã. Chegou um rapaz lá na lanchonete que eu trabalho e comeu 2 salgados e um refrigerante, que dava R$6. Ele me deu R$200, uma nota de R$200. Eu não pego muito nota de R$200, eu não tenho conhecimento da nota, nunca vi, né? Só nas mãos de terceiros. E eu peguei e eu achei um pouco estranho. Passei para minha patroa e ela disse: realmente está estranho. Mas a gente, com medo dele desconfiar, dele falar alguma coisa com a gente aceitou a nota. Quando ele saiu, nós perguntamos para o menino e ele disse que aquela nota era falsa. E a gente tentou correr atrás do menino, mas não deu certo. Pegamos a moto, corrimos atrás do menino e não encontramos mais o menino. E eu desesperada já, porque eu ia ter que pagar R$200 do meu bolso. E eu: Senhor, mas eu aceito, porque aí eu só vi na minha mente, eu digo: Senhor, a pregação. Eu digo: meu misericórdia, tem piedade de mim. Eu vou pregar. Eu falei, irmãos, eu vou pregar. No instante, eu disse: eu vou pregar, vou mandar mensagem bem aqui para a irmã Lu, dizendo que vai ser eu que vou pregar no domingo. E aí, de repente,
o meu patrão chega ofegante, todo nervoso, com o dinheiro todinho na mão. Conseguiu recuperar do menino, deu uma surrinha nele, pegou o dinheiro do menino, todinho o dinheiro, e recuperou. E eu não tive que pagar nenhum real. Mas foi rápido que eu peguei esse telefone, irmã Lu, para te mandar mensagem e dizer que eu ia pregar. Pedi perdão a Deus e disse: Senhor, perdão, porque eu fui desobediente. O Senhor me deu a oportunidade e eu não aceitei. Então, irmãos, não, eu estou contando isso porque muitas vezes acontece isso com a gente querer fugir do chamado de Deus. Não fuja do chamado de Deus. Não fuja, porque tudo isso que Ele está fazendo por você é para você ser transformado, para você ter uma nova vida, para você ter a sua salvação. Então, esse tipo de transformação que Deus que nós venhamos praticar no dia a dia são os frutos. Essa transformação que Deus nos dá tem tudo a ver com aqueles frutos lá, quem é que não sabe, os frutos do Espírito Santo, que fica lá em Gálatas 5:22. Pode colocar aí, irmão, se não puder. A gente vai dizer um a um, porque nós precisamos trabalhar eles diariamente, todo dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. São esses os frutos, né? Vamos todos ler, quem puder ler. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Na minha versão, é assim, eu vou até ler na minha versão, que é um pouco mais atual. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É muito incrível como essas pequenas palavras fazem a gente ser tão parecido com o nosso Jesus Cristo, né? E às vezes a gente deixa essas pequenas coisas passarem despercebida. Mas nós precisamos ter todos eles, irmão. Não deixe nenhum de fora. Nenhum. Porque isso, ela passa uma imagem, uma mensagem importantíssima para nós que somos crentes, passa para aquelas pessoas de fora. Porque quando nós se convertemos, o olhar das outras pessoas, elas modificam totalmente. Elas querem ver você um verdadeiro crente. Você tem que ser, e as pessoas querem que você seja também. Ou seja, se você escapar um pouquinho, as pessoas apontam. Não é crente? Não tem paciência? Oxente, não é crente? Não tem amor ao próximo? Oxente, não é crente? Não tem um domínio próprio? Da mesma forma. E é porque diz que é crente. Eu tenho também até um exemplo, que lá onde eu trabalho tem um cliente da gente que ele vai todo dia, quase todo dia ele está lá. E ele é muito impaciente, ele não consegue esperar na fila. Quando ele chega, pode estar o tanto de gente que for, ele sempre passa na frente. E ele é crente. Ele é irmão, ele chega lá, parte Senhor, ele já chega da porta. Parte Senhor, irmã. Aí eu acho que ele acha que por eu ser irmã, aí ele acha que eu vou atender ele com prioridade. Aí ele quer passar na frente, todo mundo. Aí eu atendendo outra pessoa e ele, irmã, eu quero isso, eu quero aquilo. E assim, muita gente já falou. E é porque o rapaz aí é crente e não tem paciência. E eu percebendo, né? Eu digo, olha, como é importante você vigiar o seu comportamento. Porque se você não vigiar, as outras pessoas estão vigiando. Todos estão vigiando, estão lhe observando. Então essa transformação tem que ser observada todo dia. Como é que eu estou? Até mesmo, gente, a nossa vestimenta. Isso também é muito importante. É deixar de lado porque muita gente diz que é porque é preconceito, que é porque tem que ser assim. Não. Até mesmo nossas vestimentas as pessoas observam. Então esse cuidado também tem que ser. A gente tem que ter. Viu? Porque eu já percebi, eu já observei muitas pessoas falando a mesma coisa. Devido ao vestimento das pessoas, as mulheres, observar e falar. Essa aí crente não é. Não estou dizendo aqui que certas roupas é errado e tudo. Não estou falando de forma alguma.
mas é a nossa forma. Nós somos o espelho, né, de Jesus Cristo. Nós temos que ser exemplo. Como é que nós temos que se apresentar como servos do Senhor, servos e servos do Senhor, como dignidade, né? As pessoas, elas devem ser capazes de ver os frutos espirituais, as mudanças em sua vida, que indicarão que você é um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Olha o que eu acabei de dizer. Elas estão lhe observando se você realmente é um seguidor de Jesus Cristo. Então, Deus, Ele quer que nós sejamos. Nós temos que ser por Ele, mas a sociedade, Ele também cobra da gente. Nós não vamos fazer por a sociedade, mas se nós vamos querer influenciar eles a aceitar Jesus, então nós temos que ser exemplo disso. Primeiramente, nós, é igualmente um pai e uma mãe. Se você quer dar um conselho ao seu filho, primeiramente você vai ter que dar um exemplo a seu filho. Então, irmãos, que nós sejamos sempre influenciadoras. Nós como mãe, como vizinha, como irmãs, como amiga, como sempre no nosso ambiente onde nós vivemos, trabalhamos, nós precisamos ser a diferença, porque nós somos escolhidos, nós viemos para pregar o Evangelho. Deus nos deu a honra disso, então vamos fazer isso algo sério, algo que realmente tem que ser feito com amor, com fidelidade, com todos esses frutos do Espírito Santo que em Gálatas fala. Aí, irmãos, eu gostaria só de lembrar os irmãos, né? Falar com os irmãos o processo dessa transformação, como se dá. Eu já falei que é mediante oração, jejum, né? Você vigiar. Mas essa transformação vem apenas depois de se converter? Eu acho que não. Eu acho que essa transformação, muitas vezes, ela acontece antes mesmo da gente se converter. Porque sempre tem um preparatório. Vai começar da onde? Do deserto. Do deserto que você passa. Eu acho que a maioria das pessoas que hoje se converteu, ela veio de um deserto. Ela passou por um deserto. Ela teve que sofrer, ela teve que chorar. E aí foi que os seus olhos abriram. Aí esse processo, eu acho que é um dos principais, porque é o pontapé inicial. O meu processo de transformação começou assim, foi no deserto. A minha conversão demorou um pouquinho, mas para tudo isso acontecer, eu passei por uma tal doença chamada depressão. Aos meus 20 anos de idade, com uma filha de 3 anos de idade. Uma depressão que eu não sei de onde veio. Se alguém me perguntar por que eu tive, eu não sei responder. Todos me perguntavam, até mesmo os médicos, psicólogos, os médicos que eu passei perguntavam por que da sua depressão. Está acontecendo alguma coisa? Seu marido é ruim? Você passa alguma situação financeira? Está passando por alguma situação financeira? O que está acontecendo na sua vida? Eu não sabia responder. Eu não entendi o porquê. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo, porque eu precisava passar por aquele deserto. E essa depressão era tão forte, irmãos. Eu enjoei o lugar onde eu vivo, que é um dos lugares que eu amo, que de lá eu não quero sair nunca. Eu enjoei a minha casa. Eu não conseguia dormir no meu quarto. Eu precisava dormir na cozinha. Pegava meu colchão e dormia nas cozinhas, porque eu não suportava olhar para o meu quarto. Terrível, triste. Foi sofrimento demais. Para mim e para minha família. E ainda, quando eu via todo mundo sofrendo por mim, aí piorava. Era muito difícil, mas eu tive que passar por tudo isso. E hoje eu glorifico ao Senhor. E eu me lembro muito bem. Eu me lembro bem quando eu estava numa crise muito forte. E eu chorava em cima da minha cama. Minha mãe e minha irmã comigo. E eu dizia que eu não conseguia sentir Deus perto de mim. Irmã, minha filha, não diga isso.
Deus está com você sim. Eu digo, não, eu não estou conseguindo sentir Ele. Por quê? Eu não sei porquê, mas eu não consigo Ele aqui perto de mim. Eu não consigo, por mais que eu chame Ele, por mais que eu peça que Ele venha, mas Ele não está comigo. Eu preciso de alguém que esteja próximo de Deus. A minha irmã olhou para mim e disse, tu quer que eu chame pai? Eu disse, quero. Chama Ele agora. E eu fiquei deitada na cama, chorando. E minha irmã, naquela época não tinha celular, né, gente? Se tinha, eram poucas pessoas que tinham. Foi no orelhão e ligou para pai. Ele não tinha muito tempo de convertido, não, né, pai? Acho que não. Era pouco tempo de convertido também. Estava crescendo também ainda. E eu disse, minha irmã, chama ele, eu preciso de alguém que é próximo a Deus. E meu pai veio, e nesse dia a gente conversou, leu a Bíblia, ele me explicou muitas coisas. E aí ele me fez uma pergunta, eu acho que ele não lembra isso não, mas eu lembro muito bem. Ivanizinho, como é que você, à noite, você ora, você reza, o que é que você faz? Eu digo, eu rezo. Reza o quê? Pai Nosso. Aí ele, pois a partir de hoje você não vai rezar não. A partir de hoje você vai se ajoelhar no pé da sua cama e você vai fazer uma oração. Eu, pai, como é que eu faço? Eu não sei orar. Ele diz, você vai conversar com Deus. Conta tudo o que você estiver passando, tudo o que você estiver precisando. Conversa com Ele. Uma oração é conversar com Deus. E eu fiz isso. E foi a minha primeira oração. E eu orei, e eu me ajoelhei no chão, e meu marido olhou para mim estranho, achou aquela situação estranha. Nós não tínhamos o hábito nem de ver uma pessoa orando. Nós não tínhamos crentes ali por perto, nem tinha hábito de ir à igreja, nem nada. Nós não tínhamos contato com crentes, vamos dizer. Então nós não sabíamos o que era isso. E ele achou estranho, eu ajoelhada no chão, falando baixinho, chorando. Ele me perguntou o que eu tinha, eu só fiz levantar a mão. Depois eu disse a ele que eu estava orando. E foi a minha primeira oração, e até hoje, em nome de Jesus Cristo, oração, joelhos no chão, para a honra e glória do Senhor. Foi uma caminhada difícil. Eu não me converti não, irmão, depois disso não, eu ainda teimei. Foram 3 anos, pai me evangelizando. Na minha cozinha, lá na minha mesa, eu, meu pai, a irmã Márcia também ia, e minha irmã, Vanessa. E aí, quando essa igreja foi aberta, que eu me lembro também, ele chegou e disse, hoje, meninas, nós estamos como igreja. Nossa igreja, a Assembleia de Deus, louvor e adoração. Que alegria foi essa. E aí, quando ele falou isso, eu digo, eita, pois é agora. Tem mais para onde escapar, não. Tem que ser agora. Aí nós, quando a gente passou para o muro lá de casa, levamos essas cadeiras, meu pai levou essas cadeiras, levava violão, a gente louvava, cantava, tinha muita gente lá ao redor. Muitas crianças que iam, E toda noite, era uma vez por semana, toda noite eu dizia, é hoje. Mas meu pé parece que colava no chão, eu não ia não. Me dava logo uma tremura, eu estava grávida de Sara, uma barriga grande, e aí eu não ia. Ainda foi assim, mais ou menos, eu acho que foi desde de quando a gente iniciou, foi muito tempo ainda para me converter. No dia que eu me converti, Senhor, que alívio, meu Deus. Parecia assim que tinha tirado um peso das minhas costas. Aquela cruz que eu estava carregando, Jesus pegou e disse, pronto, minha filha, você não tem mais que essa cruz, não. Não se preocupe mais, não. Foi difícil, mas olha o que me prendia, irmãos. Olha o que me prendia de eu não ter me convertido, porque eu conhecia a palavra de Deus, queria servir ao Senhor, eu estava toda pronta, mas algo me prendia. Era o medo das pessoas, da minha família, das pessoas de fora, pensar, agora é crente? Porque só enquanto eu estava nessa transformação, muitos falaram, porque eu ouvi um louvor e aí passavam dizendo, eita, que agora essa aí é crente. Eu não sabia responder, que eu não tinha sabedoria.
de responder com sabedoria, eu só ficava calada. Aí também, hoje em dia, todo mundo escuta um louvor, né? Mas antes, ninguém só escutava louvor crente. Só escutava louvor crente, não tinha outras pessoas que escutassem louvor, não. Então, quem começasse a escutar um louvor era crente. E eu colocava o louvor do Pai de toda a altura lá em casa e louvava, e as pessoas dizendo: essa aí agora é crente, essa aí agora é crente. E aí também começou a me incomodar os hábitos que as outras pessoas queriam que eu fizesse, e eu não aceitava mais por conhecer a palavra de Deus. Um tal de umas promessas, quem tiver as suas, eu não estou falando nada, mas um tal de umas promessas que queriam que eu fizesse e eu não quero. Mas aí, qual era a desculpa que eu ia dar? Eu não era crente. Eu tinha que fazer, ou eu era crente ou eu não era crente. Aí eu também disse: não, Senhor, agora é o momento de eu realmente me transformar, verdadeiramente falar com minha boca, porque senão as pessoas não vão nem entender o que eu sou. E a partir do momento que eu cheguei e disse: pronto, agora eu sou crente, não teve quem dissesse: mas agora tu faz essa promessa bem aqui, tu tem que pagar essa promessa, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Porque quando chegava e dizia: Vanessa, tu não vai fazer isso aqui não, hoje é dia de fulano de tal, não vai fazer não. Aí já outra pessoa vai responder: não, ela é crente, ela não faz isso não. Eu digo: ô, Glória, eu não preciso mais nem me explicar. Eu digo: pronto, resolvi meu problema. E é isso, irmãos. A gente tem que fazer essa transformação, mas isso é algo que a gente vai de pouquinho, devagarzinho, mas a gente não pode se acomodar, porque se a gente acomodar, de repente a gente está dormindo no ponto. Tem que eu me prolonguei aqui. Então, irmãos, uma pequena palavra que eu queria dizer a vocês são que pequenas mudanças que fazem grandes transformações. Então, essa transformação, nós estamos fazendo essas pequenas mudanças na nossa vida. Não se esqueça que nós somos pecadores. Não se esqueça que nós precisamos nos vigiar. Não só vigiar a vida de fulano e de ciclano, mas primeiramente vigiar, né? A nós mesmos. Então, irmãos, que nós sejamos o bom perfume de Jesus Cristo e que nós sejamos transformados para transformar nossa casa, nossa família, nossa comunidade, nosso país e, por não dizer, transformar o mundo, porque já que somos responsáveis pela criação da futura geração. Eu agradeço a minha rica oportunidade, agradeço a cada um que tiver a confiança. E eu queria também pedir a permissão para louvar um louvor, pedir um louvor e pedir desculpa aos irmãos, porque se eu der uma radinha é porque eu não conheci o louvor, mas eu vi que esse louvor falava tudo sobre o tema. E aí eu queria louvar ele. E eu, depois dessa Covid, estou com uma memória péssima. Eu estou com dificuldade muito grande de decoração. Por isso que eu estou louvando menos, porque eu não consigo decorar a letra, é sério. Depois da Covid. Mas aí eu vou pegar uma colinha aqui. E a gente vai louvar junto, certo, irmãos? Pode soltar, irmão, louvor. Já consigo entender que tudo que passou foi uma preparação. Há um tesouro na dor, há um segredo no deserto e na provação. Primeiro o Senhor faz em mim, para então me usar. Primeiramente Ele me transforma, para depois minha vida utilizar para a sua glória, para a sua glória, para a sua glória. Hoje eu já consigo
consigo entender tudo que passei. Foi uma preparação. Há um tesouro na dor, há um segredo no deserto e na provação. Primeiramente os sinais em mim, para então me usar. Primeiramente Ele me transforma, para depois minha vida utilizar para a sua glória, para a sua glória, para a sua glória, transformada para transformar, restaurada para curar e mudar destinos através do seu amor, para ser agente de transformação, influenciar minha geração. Deus me chamou, ou Ele me escolheu. Deus me chamou, então eis-me aqui. Toma minha vida e usa-me, Senhor, que se cumpra em mim, ó Deus, o teu querer. Eu me rendo à tua vontade e me entrego ao teu propósito. Usa-me, usa-me. Transformada para transformar, restaurada para mudar e mudar destinos através do seu amor, para ser agente de transformação, influenciar minha geração. Deus me chamou, Ele me escolheu. Deus me escolheu, Deus me chamou. Eis-me aqui, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, e todos sejam usados nessa noite para transformar a nossa geração. Aleluia, glórias a Deus, e agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia. Meus amados irmãos, nós estamos felizes por este culto maravilhoso do ciclo de oração, culto lindo. E quero aqui dizer para os varões que nós temos que trabalhar muito amanhã, viu? Para preparar um culto também bonito, que as mulheres não deram moleza, viu? Tudo foi perfeito, maravilhoso, toda a programação, e eu quero parabenizar por tudo que vocês fizeram, o esforço. Quero, antes de chamar o grupo para orar com vocês, eu quero saber se tem alguém nesta noite que ainda não é crente e quer aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador da sua vida. Se tiver alguém, vem até aqui na frente, que eu quero orar juntamente com o grupo do ciclo de oração, finalizando este culto
e assim apresentando ao Senhor esta vida. Se tem alguém também nos ouvindo pelo rádio, e você onde quer que esteja, também pode aceitar Jesus. Pode ser aqui em São Paulo, onde estiver me ouvindo, você também foi tocado por esta palavra, por tudo que aconteceu aqui. Então por que não agora dizer sim ao Senhor Jesus, para que você tenha verdadeiramente essa transformação que nesta noite foi falada, e você pode assim ter esta oportunidade de agora viver esta vida nova com Cristo, como foi falado por Ivanísia, uma vida que realmente, uma nova vida que o Senhor entregou a ela, que foi uma vida sem essas perturbações, a palavra deprimida. Quem tem depressão, quem já teve algum início, sabe que o negócio não é fácil, e graças ao Senhor que hoje ela é uma crente, e para a glória de Deus, também estou agora no encalço dos outros, né? A outra que eu estava evangelizando juntamente com ela, foi bem o tempinho, eu estava para ganhar as duas, estava tudo certo já, mas aí ela estava noiva, e quando eu senti que ela ia aceitar Jesus, ela se casou, e aí o marido era católico, apostólico, romano, praticante. Eu digo, eita Jesus, mas eu nunca desisti, já deve estar aí com uns 10 anos, que eu estou no encalço. Não estou fazendo como eu fazia com Vanisa, porque Vanisa foi 3 anos, mas não foi 3 anos compassado, não. Eu ia toda semana, um dia na semana, os 3 anos. E eu fazia o culto lá na casa dela, esse momento, e nem que só tivesse eu e ela mesmo, porque ela convidava as crianças. Eles convidavam adultos, mas não ia, só ia menino. Eu achava era bom. Não tem nada não. Essas crianças ficam olhando assim e corria. E Vanisa, já que é só nós dois, chama um menino na quete e eles aqui para me pregar para eles, porque eu fazia um culto. E eles botavam a cabecinha e corriam. Aí eu levei um violão para poder ter uma parte atrativa, e esse menino achava bom. Pois, quando eu devia, eu estava com uns 15 meninos lá, todo. Falhava qualquer pessoa, mas eles não falhavam. E esse menino já tem gente transformada também. E dizer que Ivanísia falou uns detalhes que eu não lembro, e eu vou falar outro aqui, que eu acho que não sei se ela lembra. No dia que eu estava fazendo esse devocional, que eu também chamava de culto, que era um culto mesmo, que eu pregava para ela, fazia o estudo. Aí nesse dia o menino não vinha. E quando eu cheguei na casa dela, ela também esqueceu que eu ia, né? Ela esqueceu que eu ia para lá, que era uma terça-feira. E aí ela esqueceu. Quando eu cheguei lá, a porta fechada. Poxa, Vanessa esqueceu que eu vinha hoje, né? Aí eu falei para mim mesmo, ô Jesus, ela não quer mais não. 3 anos já, eu acho que ela me enjoou. Eu acho que ela não quer mais. Vanisa, bati na porta, Vanisa, ninguém. Não sei se eu volto. Aí quando eu falei, elas vieram correndo, pai, eu tinha esquecido que o pai vinha hoje. Eu digo, oi, vai ser aquele culto bem frio. Eu pensei, que eu já estou frio já. Já estou frio, só ter esquecido deu. Aí fiz a devocional, direitinho, mas correndo. Eu digo, oi, vai ser, vai, pá. Não veio nenhum menino. Levou o violão, mas nem toquei. Não sei se eu toquei. Todo. E desde que quando eu estava evangelizando para ela, nem que só tivesse eu e ela, disse, tem alguém que quer aceitar Jesus nesta noite? Só tinha ela ali, né? Mas eu fazia isso. E o menino dizia, eu, todo desconvertia menino lá. Mas ninguém, eu digo, vem, eu oro. Mas nesse dia nem o menino foi. Mas eu mesmo assim, eu disse, seu dia, né? Aí eu não disse. Esse é o detalhe. Vanisa terminou a devocional, terminou o culto, já oremos. Ela disse, cadê o apelo? Eu digo, mas só tem nós dois. Ele disse, mas é hoje que eu quero Jesus. É hoje, pai. Conversa é essa? É hoje. Pode orar por mim. Aí eu só vi quando ela disse, corre aqui, minha gente. Tinha uns vizinhos lá, né? Aí eu vi quando os vizinhos correram. Tinha uns vizinhos. E o que é, Vanessa? Corre que eu vou me converter agora. Aí os vizinhos vieram,
Na verdade, ainda lembro que uma das vizinhas chorou quando eu estava orando. As duas choraram. Oh, Jesus, como é bom ver Ivanise assim. Oh, porque quem viu o estado que ela estava ficou feliz, choraram, teve choro. As duas cunhadas chorou junto, eu orando. Eu digo, meu Deus, era hoje, eu não sabia. Queria fazer lição, né? Então é isso, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. As irmãs venham para cá, para frente, as irmãs do ciclo de oração. Venham para cá. As outras já foram ajeitar ali uma cantina, que depois que eu orar aqui, cuidado minha televisão aí. Minha televisão. Aí é para nós mandar para o YouTube. Vocês estão fora, nós estamos montando a televisão devagarzinho. Então, veja só. Depois aqui da oração, nós vamos chá, né? As mulheres fizeram um negócio ali com carinho. E você que está de barriga seca, e está de bolso cheio de dinheiro. Brincando, eu sei que o dinheiro está difícil. Mas tudo ali é baratinho. Você vai comer e vai colaborar também para com as irmãs do ciclo de oração, que elas fazem essas cantinas para ajudar algumas despesas que nós estamos arcando, como som, como terreno. Nós estamos aí num desafio grande. Você vê aqui a igreja pequena, mas é de coragem. Nós compramos um chão, foi por quase 100 mil contos. Esse som por mais outra pancada. E aí nós estamos enfrentando. É na base da cantina da fé e nós estamos vencendo. O chão ainda está um pouquinho longe, né? Mas o som não, o terreno. Longe que eu digo de pagar, porque nós já compramos. É ali do lado, está longe de pagar. Mas já compramos por na coragem. Agora o som só falta 2 prestações. Foi um gasto feito de 12 mil reais. Falta 2. Nós desafiamos uma prestação de 1.000 contos, né? E glórias a Deus, só falta 2. Nós vamos vencer. E o terreno falta pouco, são os 40. Mas nós chegamos lá também. Cleiton e Gerson, vem aqui à frente também, que nós vamos orar por a viagem de vocês. E eu vou colocar nas mãos do Senhor também este casal, essa criança que vão viajar, para que eles façam uma viagem maravilhosa. Quero agradecer a eles também por estar conosco nesses dias e dizer que quando vierem, as portas estarão sempre abertas para vocês. Foi um prazer ter vocês conosco. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Santo e maravilhoso Deus, Pai Celestial. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nesta noite Tu usaste estas mulheres, essas mulheres que são verdadeiramente guerreiras, que estão aqui, meu Deus, colocando sempre os seus joelhos no chão, orando e intercedendo por a Tua igreja eleita. Meu Deus, agora neste momento, eu quero Te agradecer, meu Deus, de modo especial a Ivanísia, que nos trouxe essa palavra abençoada, falando realmente daquilo que nós verdadeiramente precisamos. Mesmo depois de crente, algumas coisas precisamos ainda nos transformarmos, mudarmos nosso comportamento. E nós tivemos nesta noite um ensinamento, uma pregação e algo que nos engrandeceu muito. Oh, meu Deus, abençoa ela cada dia, também a minha neta Sara, que logo vai estar submetendo a uma cirurgia, mas o Senhor já está na providência, pois nós sabemos que esta causa é algo que o Senhor já tomou conta, e nós já estamos na certeza de que tudo vai ser resolvido com toda o sucesso, e tudo está sendo preparado. Obrigado, Senhor, por encorajamento de cada irmã, pela disposição de cada uma, pela irmã Lu, pela irmã Fatinha, por todas que estiverem empenhadas, a irmã Márcia, e todas sejam abraçadas, e que Deus a cada dia lhe dê força, principalmente essas que estão na linha de frente, fazendo com que venha acontecer
cultos e outros cultos com essa unção, com essa maravilha e com essa dedicação. Eu agradeço a Deus por este grupo e agradeço a Deus por tudo, todos os grupos dessa igreja, que nós possamos a cada dia estar assim firmes e fortes para fazer a tua obra. Deus maravilhoso, eu também te agradeço, ó Pai, por este casal abençoado que teve conosco, a irmã Fatinha, nesses dias aqui conosco, o Preto, a sua esposa e essa criança também, e agora vão retornar, Senhor, lá para onde eles moram, em São Paulo, e que Deus o leve, assim como os trouxe, debaixo de segurança, Senhor, pois nós sabemos que só o Senhor é quem nos protege, né? Nós andamos em carro, aviões, seja o que for, mas tudo ali é Deus que está no controle. Por isso, ó Deus, se eles vão de carro, se de ônibus, onde eles colocarem os seus pés, eles estejam sob a tua proteção. Deus maravilhoso, muito obrigado por este culto. Agora nos leva aos nossos lares, assim como nos trouxe também, para que possamos estar cheios do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Nós recebemos as bênçãos final nesta noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. E graças a Deus. As palmas louvam o Senhor Jesus nesta noite. Estamos encerrando o culto e a nossa transmissão. E agora vamos à cantina para nós fazer a nossa alimentação. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos.